A bolsa ela continua operando em patamares historicamente altos e o Ibovespa já renovou recordes esse ano. E mesmo com essas correções pontuais, o mercado ainda continua muito esticado. E eu preciso confessar uma coisa. E isso não é exatamente confortável para quem ainda está construindo posição. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha carteira, sobre o terceiro aporte do mês. E o que a gente está vendo agora é um mercado mais seletivo. Algumas ações continuam subindo, outras estão começando a reajustar. O dólar perdeu força nessas últimas semanas e o Bitcoin, que vinha bem pressionado, saia, eu diria, uma discreta recuperação. Ou seja, não é mais um movimento único, agora a gente está em meia rotação. Eu acredito assim que para quem já tem patrimônio consolidado, essas altas, eu acho que fica um cenário bem confortável. Mas para quem ainda está em fase de acumulação, não é bom, porque nos tira a oportunidade de aporte. E o preço importa demais. O mercado esticado, na minha opinião, ele exige critério, da gente ver o que que tem ali em oportunidade. Eu acho que eu acho, pelo menos, que eu não tô sendo pessimista. Eu só acho que a gente tem que cuidar para não pagar caro, porque lá na frente, quando o mercado corrigir, a tua carteira vai sentir isso. Não é que porque o índice tá alto que tá tudo caro, né? Acho que cada um tem que analisar ali o que que tem dentro da sua carteira. Porque o índice Bovespa, ele é bastante concentrado em algumas ações, como Petrobras, Vale, elas atraem muito capital. E com isso o índice sobe pra caramba quando recebe capital estrangeiro. Eu tava vendo que o mercado, eu tava pensando assim, ó, que o mercado ele começa a separar as empresas boas das empresas caras. Inclusive, tem um tema estrutural ganhando bastante força que eu tô de olho, porque, não, acho que eu já tinha comentado aqui que eu quero colocar mais uma elétrica na minha carteira, né? Eu tava vendo um analista, acho que se eu não me engano, é da Genial, que a demanda por energia no nosso país ela tende a crescer muito. Mas a gente ainda está enfrentando alguns problemas estruturais. Por exemplo, as nossas grandes empresas elas vão precisar investir muito em infraestrutura, porque não tem onde eles querem construir os data centers, não tem infraestrutura para levar energia até esses locais. A AST é uma das maiores operadoras de data center da América Latina. Ela fala que um único campus de data center ele tem a mesma demanda energética de uma cidade média, ou seja, ele demanda muita energia. Mas que o problema ele não está na capacidade de geração dessa energia, e sim na capacidade de transmissão. A gente não tem infraestrutura apropriada para isso. E obviamente que a gente fica de olho, né? Uma que eu quero colocar uma elétrica na minha carteira, porque é um setor que é bastante previsível, que traz dividendos de forma regular e tal. Então, e ainda mais com esse incentivo aí que a princípio está por vir, eu estou estudando algumas empresas para colocar, só que elas estão com um preço muito esticado. E eu não sei quando essa oportunidade vai surgir também, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da minha carteira de investimentos. A gente vai fazer hoje o terceiro aporte do mês. Eu já fiz outros dois anteriores. E aí hoje eu parei para analisar um pouquinho. Hoje não, na verdade, desde segunda eu tô olhando o mercado. E aí eu quero ver, tô tentando ver se tem alguma oportunidade, tô vendo meu preço teto, comparando. A verdade é que não tá fácil. Agora eu vou passar aqui pro investidor 10. Vocês me perdoem essa câmera porque ela tá virada para cá, eu vou agora olhar pro computador, mas eu não tenho luz ainda aqui, tô toda improvisada, né, que eu vou mudar de casa, de cidade, na verdade. E aí eu tô tentando pegar um pouquinho dessa luz da janela para não ficar uma imagem tão ruim. Quando eu olho aqui para minha carteira, ela tá bem valorizada. Eu tô com um lucro total de R$ 19.700, um ganho de capital de 14 mil, mais dividendos de 5.500. O patrimônio atual tá em R$ 124.000, uma variação positiva de 12,78. Desci aqui para a parte dos ativos. Então aqui eu tenho o Banco do Brasil, não tem margem, subiu muito o Banco do Brasil. A princípio, aquela tese da recuperação gradual, ela vem se confirmando, né? Ela já iniciou. Uma pena não ter comprado mais, mas tá bom, é a minha primeira posição. Tenho a BBSE, que também tá. O meu preço teto nela é 33,80, eu acho, se eu não me engano. Aqui ela tá custando 35. A Petrobras também deu uma disparada aqui, olha só. Como é uma empresa volátil, né? Tava custando R$ 30, 29, 30 e pouco. Deu uma estirada para 39. Olha só o gráfico da Petrobras.
Não tem muitos dias. Aqui, ó, se for colocar 6 meses, olha só, aqui no início de janeiro estava custando R$ 30 a ação. E olha o quanto esticou. Tá 39. Aí quem tá, olha só, mas também, ó, isso tudo tá muito associado, a Petrobras, o valor dela é muito associado ao Brent do petróleo, né? De quanto tá custando ali o barril do petróleo. Tava 72, deu uma caidinha para 71. Nossa, é muito volátil. Também não tá bem fora do meu preço teto. CEMIG tá fora, Banco ABC tá fora, muito fora. Sanepar. A Sanepar é uma empresa que tende a ser impactada por esse investimento nos data centers, porque eles demandam muita água. E, a princípio, as empresas de saneamento também tendem a ser impactadas positivamente por isso. Assim como os bancos, os grandes bancos, né? Eles financiam essa infraestrutura, né? Esse investimento em infraestrutura. E a Euca, que é a minha menor posição. Agora, se a gente for passar aqui, ó, e for ver, as minhas metas ainda continuam as mesmas. A minha meta aqui é chegar a R$ 100.000 investidos em ações e R$ 1.000 de dividendos mensal. Não sei, vamos ver. Acho que a parte dos dividendos é mais difícil que a parte das ações, né? Depender bastante da política de pagamento de dividendo das ações que eu tenho na minha carteira. Por exemplo, se a gente for ver agora, o Banco do Brasil, ele tá com payout de 30%, já teve 45%, né? Faz bastante diferença isso aí. E tem uma coisa que eu venho pensando cada vez mais, que liquidez também é posição. Porque no momento que a oportunidade surgir, das ações caírem, que acontece, a gente viu aqui que acontece. Não tem muito tempo, ó, a Petrobras, ela estava custando, agora início de janeiro, R$ 29. E hoje está 39, subiu R$ 10. Ou seja, as oportunidades, elas vêm, o mercado ele vai oferecer oportunidades. E se a gente tiver liquidez nessa hora, aí a gente consegue aproveitar e comprar ação barata, comprar maior quantidade de ações com menor quantidade de dinheiro. Então, eu não tenho margem nenhuma aqui para fazer nenhum aporte, nenhuma ação da minha carteira. Então, aqui, se vocês forem ver, os últimos 2 aportes que eu fiz esse mês foi os 2 na BB Seguridade, que eu peguei ela a um preço de... O primeiro foi a 34, um pouquinho acima ali do meu preço teto, mas ele é muito conservador, que a minha projeção de lucro, eu diminuí, se eu não me engano, foi 5, 10, acho que foi 5% desse lucro. Eu acredito que ela vai crescer menos 5% no ano que vem, esse ano de 2026. Então ele é bem conservador mesmo. Mas eu prefiro assim, eu prefiro ser conservadora. Então tá aqui meus 2 aportes, um foi de R$ 1.000, mil um pouquinho, e o outro foi de 1.300. Então o aporte de hoje eu vou aportar R$ 1.500 na reserva de oportunidade, vai ficar lá. O mercado, infelizmente, não tá me dando nenhuma oportunidade, né? Sou do acordo que o mercado ele sempre traz oportunidades pra gente. Mas aqui na minha carteira do canal eu não tenho investimentos fora. Então eu vou colocar esse dinheiro na reserva de oportunidade. Mas para quem tem investimento fora, o dólar tá baixo, mesmo que não vá aportar lá fora, mesmo que não vai comprar lá o ETF, ou seja lá qual for o investimento, o dólar tá muito preço atrativo. Então, acho que se eu tivesse investimento fora aqui na minha carteira do canal, eu estaria levando um pouco de dólar para fora. Então, o mercado em patamares bem altos exige um pouquinho mais de maturidade e paciência da gente. Nem todo mês é mês de comprar ação, mas todo mês é mês da gente aportar. Eu vou estar fazendo isso na minha reserva de oportunidade. A disciplina para investir tá lá todo mês, mas a decisão de comprar aí vai de acordo com a estratégia de cada um. E vocês aí me contem se vocês estão investindo fora, se estão investindo em ações aqui, estão aproveitando, estão comprando mesmo na alta, porque às vezes é alto para mim, mas tem uma estratégia diferente, que é a porta independente do preço. Mas aí vai de cada um também. Acho que não existe certo ou errado, existe o que der certo aí para a carteira de cada um. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo.